No dia 29 de maio de 2021, aconteceu a final da UEFA Champions League entre Chelsea e Manchester City. O time londrino, comandado por Thomas Tuchel, levou a melhor sobre a equipe de Manchester, com um único gol marcado por Kai Havertz aos 42 minutos do primeiro tempo. Chegamos ao capítulo final da UEFA Champions League em sua edição 2020-2021, e com isso, concluímos também a primeira série especial do trio de arbitragem, onde abordamos o torneio de forma mais abrangente. Olá, esse é o Trio de Arbitragem e eu sou o Lucas Alves. Eu sou o Luiz Guilherme Pereira. E eu sou a Patrícia Pinheiro. Bom, eu vou começar relembrando uma coisa do episódio anterior, que a gente deu palpites e a gente, em maioria do trio, errou. Quem acertou o palpite foi o Gui, porque a gente queria muito que, né, desse um campeão aí único, diferente pela primeira vez e pá, mas o Guilherme acertou. Mais uma vez, Palmeiras levando, né, palpite, campeonato. Mentira! Que o São Paulo ganhou o último. Mas enfim, eu queria começar relembrando isso, nossos palpites errados, Lucas. Parabéns, Gui. Passa na RH depois pra você pegar o seu vale-presente da Renner de R$50. Merchan gratuito aqui, não é nem da Netshoes. Exato. Hashtag paga nós, Renner. Mas assim, acho que ninguém esperava, na verdade, que fosse um jogo tão dominante do Chelsea, né? O jogo foi lá e cá, foi bem jogado, na verdade, foi uma partida boa, só que o Chelsea chegou mais vezes na cara do gol, né? Mesmo que não teve a efetividade que a gente esperava ali, Timo Werner ainda meio tímido, aprendendo um pouco como que se joga no futebol inglês, mas o Chelsea foi superior, não tenho o que falar, tanto que fez o gol ainda na primeira etapa, e depois disso meio que se fechou e ficou jogando no contra-ataque, mesmo no contra-ataque teve chance de fazer o segundo até o terceiro, ali era pra ter sido mais, mas eu acho que foi isso. A gente levou muito em consideração o ano do City, que foi melhor, né? Mas o Chelsea, com todos os méritos, levou essa Champions League. O City ele tava com um time bem arrumado, né, pelo Guardiola, mas uma coisa que eu não gosto desse time do Manchester City é que ele joga sem centroavante. Isso pra mim me incomoda porque eu sinto muita falta de alguém pra concluir as jogadas do City. Então, tanto que o artilheiro da equipe na temporada foi o Gundogan com, se eu não me engano, 17 ou 18 gols. Que é um volante de ofício, né? Mas foi o artilheiro da equipe na temporada. E o Chelsea, apesar do Timo Werner não estar na boa fase que ele teve no Leipzig, ele vem criando oportunidades, ele vem finalizando, né? Apesar de não fazer gol, né? Tá um pouco difícil pro Werner desencantar pelo Chelsea. Já fez alguns gols, mas não conta com a mesma efetividade que ele tinha nos tempos de Leipzig. Mas o time do Chelsea, ele tava muito arrumado. Assim, o Thomas Tuchel eu achei incrível, assim, a forma como ele arrumou o Chelsea. Eu acompanhei o início dele no Chelsea, né? Assistindo na Premier League, pela própria Champions League também. E ele teve uma sequência invicta no começo, se eu não me engano foram de 11 ou 12 jogos no comando do Chelsea. Ele implementou esse modelo com 3 zagueiros jogando o Thiago Silva pelo centro, né? Como se fosse mais um líbero ficando na sobra. E o Azpilicueta dando velocidade pelo lado direito da zaga. E o Rudiger, que ele conseguiu, digamos assim, restabelecer a moral dele, jogando pelo lado esquerdo da zaga. E ele montou uma equipe que ela é muito efetiva. Ela é uma equipe que é mais defensiva, né? Muito mais defensiva que o City, não tem nem comparação. Tanto que se a gente for ver os números de posse de bola, o City, ele acabou o jogo com 61% de posse de bola e com 609 passes. Que em comparação com o Chelsea, foi 208 a mais, né? Mas o Chelsea, ele joga muito bem no contra-ataque. E acho que o Mason Mount foi o poder decisivo, assim, do Chelsea. Que ele recebe a bola do Chilwell, né? E ele vê o Havertz entrando livre no meio dos 2 zagueiros e ele consegue achar o espaço lá e dar um lindo passo pro Havertz sair na cara do Ederson, que quase conseguiu defender ainda, mas não teve chances, né? Assim, eu acho que venceu quem jogou quem teve mais efetividade e quem foi mais, digamos assim, quem atacou mais o gol. O City, ele ficou rondando muito, ele chutou muito pouco, assim, no alvo mesmo. E, se eu não me engano, não teve nenhuma finalização assim tão perigosa assim. Eu me lembro de uma do Phil Foden, acho que no primeiro tempo ainda, mas é a única que eu me lembro. Então o time do Chelsea, ele foi muito superior assim nesse aspecto. Ele jogou, obviamente ele teve menos passe de bola, ele teve menos a bola, mas ele soube controlar o jogo de uma maneira defensiva. A gente vê muito que só se controla o jogo quem joga de maneira ofensiva, mas eu acho que o Thomas Tuchel com o Chelsea mostrou que também dá pra se controlar um jogo jogando de forma defensiva.
porque o Chelsea praticamente não sofreu nenhum perigo de gol, né? Então eu acho que premia uma defesa espetacular. Eu fico feliz pelo Thiago Silva, né? Finalmente ter vencido a Champions, que já vinha aí de algumas temporadas pelo Paris Saint-Germain, que não dava muita sorte. Ele, apesar de ter saído machucado, ele foi determinante na temporada do Chelsea. E eu acho que premia também o Thomas Tuchel, que não vinha de um trabalho muito bom no Paris Saint-Germain, né? Ele foi muito bem no Borussia Dortmund, não vinha bem no Paris Saint-Germain e já começou no Chelsea com tudo. Nossa, e foi um gol muito bonito, né? Foi um lance de gol muito foda. Eu lembro que quando eu vi, eu fiquei, caralho, foi muito bem feito, muito bonito, redondinho, um golaço, assim. E é bem o que você falou mesmo, tipo, a gente percebe que o City ficou mais com a bola, né? Acho que acompanhando o jogo dava pra ver isso, mas não conseguia passar, né? Então é aquele ditado que eu acho que eu ouvia muito, é quem não faz, toma. Então ficou com a bola, tentou e não ia. Mas foi um jogo muito bonito, assim, a gente tava até comentando no grupo que eu tenho um pouco de preconceito com o futebol europeu, né? Que eu acho, não sei porquê, mas me remete a um monte de homem de terno jogando. Eu acho muito redondinho, perfeitinho, e não sei o que, não sei o que. Mas foi um jogo muito bom, assim, foi um jogo bonito de ver, né? Até brinquei que às vezes, né, faltam umas faltas ali, que a gente vê muito na Libertadores, a gente vê muito nos Sul-Americanos. Mas foi um jogo bonito de ver, assim. Estavam os dois times muito bem. Eu achei que esse do City foi muito real de ter a posse de bola, mas não consegui subir. Então ficava muito tocando e não conseguia passar a zaga, né? Eu acho que um destaque legal, né, pra gente dar nesse lance do gol, vem do Mendy, né, que a gente no episódio especial sobre os goleiros falou da evolução do ofício do goleiro, né, que consegue sair tocando, que tem qualidade no toque de bola. A gente vê a jogada do gol, ela começa com o Mendy achando o espaço, né, saindo da marcação apertada, da marcação alta do City e dando a possibilidade do passe pro meio de campo do Chelsea. Então acho que é um destaque legal do Mendy, que é um dos melhores goleiros assim da Europa atualmente. Foi uma partida que tinham dois goleiros que sabiam jogar muito bem com o pé, né? O Ederson também, ele muitas vezes, principalmente no final do jogo, quando tava ali 1-0 e o City querendo chegar ao empate, o Ederson nos lançamentos, a gente viu que a temporada inteira ele conseguiu acertar bastante, né? Então, mas não teve sucesso dessa vez. Mas é bem interessante a gente ver, assim, que foram dois grandes goleiros ali da Europa, né? O Ederson, inclusive, passou a semana treinando pênalti, né? Acho que ele assistiu a final da Europa League, onde o De Gea perdeu, né? Na verdade, a 11ª cobrança. E, assim, o Ederson estava preparado, viu? Porque tava vendo até o vídeo dele cobrando. Cara, ele acertou 10 das 11 cobranças. Pena que não chegou nos pênaltis, né? Pena nada, porque senão eu não teria vencido o meu vale do RH. Não, tudo bem, verdade. No seu caso foi feliz, no meu foi no meio da parte foi uma leve tristeza, né? R$25 daria pra gente comprar bastante coisa. Mas seria mais caro pra regar, porque seriam 2 vales. Aqui conta. Tudo bem então. Fiquei mais feliz agora de saber. Quer dizer, fiquei triste que eu perdi R$50. Mas, amigo, o RH é nós mesmo. Somos nós, então. Vocês iam dar pra mim um vale, então. Uhum. Tudo bem, gente. Gui, depois eu te dou o vale, tá? Vou cobrar, hein? Bom, acho que essa final aí, apesar de não ter levado o primeiro título pro City, ela trouxe muitos fatos históricos e curiosidades importantes, né, pra gente poder falar. Uma delas que eu vou falar e trazer é a da diretora executiva do Chelsea, a Marina Granovskaya, que foi eleita pela Forbes como a 5ª mulher mais poderosa do mundo. Né? A gente pode ver aí o resultado do porquê. Ela é diretora do maior time inglês, aí, dos maiores times ingleses, desde 2013. E ela é a pessoa responsável pelas decisões do time gerais, assim, as decisões mais importantes do clube, né? E é muito legal que ela foi enaltecida com essa vitória do Chelsea, porque ela é uma das cabeças aí que levou o time para onde está agora, né? Não só isso, né? Ela, como você disse mesmo, ela é responsável por decisões importantes. Então, assim, uma das coisas que ela faz que é invejável por muitos outros clubes do mundo é que, tipo, ela barrou várias loucuras financeiras, né? Então, compra de atletas muito caros, que podem não render muito. Ela bancou a contratação do Thomas Tuchel após a saída dele do PSG. E, além disso, também tem muitos jogadores importantes do clube que foram contratações através dela. Então, ela trouxe o Thiago Silva, que veio do PSG, o próprio goleiro, o Mendy, o Timo Werner e o Kai Havertz, que fez o gol, né, da final. Isso, e além disso, ela também trouxe o Chilwell, né, que era um dos melhores laterais da Premier League. E é importante, né, a gente ver como uma
uma direção executiva boa, bem feita, ela consegue fazer contratações pontuais que melhoram o elenco, né? Apesar do time do Chelsea, desde o início, não ser cotado desde o início da temporada, não ser cotado para ser um dos protagonistas, né, da Liga dos Campeões, ele acabou sendo, por ter um futebol bem efetivo, né? Com o Frank Lampard, o time tinha muitos problemas defensivos, né? Que aí a chegada do Thomas Tuchel acabou resolvendo isso e não perdendo a efetividade. Eu acho que um ponto forte da gestão dela e legal foi que, apesar do embargo financeiro de contratações que o Chelsea sofreu na temporada de 2019 e 2020, o Chelsea ele conseguiu retornar jogadores que estavam emprestados, joias da base que estavam emprestadas, né? Então a gente tem o Mason Mount, que é da base do Chelsea, né? Que é um dos principais meias da equipe, né? O Chelsea contratou o Ziyech, que foi destaque no Ajax, contratou o Havertz, que foi destaque no Leverkusen, e tem o Pulisic, o destaque do meio de campo é o Mason Mount, e também, além do Mason Mount, né, que vem da base do Chelsea, tem também o Reece James, que foi o destaque na lateral direita, foi praticamente responsável por parar o Sterling, e não deixou o Sterling jogar, ele protagonizou um dos duelos com o Sterling, e também quando o Phil Foden caiu pela direita, ele segurou o Phil Foden, que era o destaque do Manchester City, né, junto com o De Bruyne e o Gundogan. Então acho que premia muito isso, né, apesar de ter rolado o embargo financeiro, eu acho que ela conseguiu ver e encontrar soluções dentro da equipe, né, o Frank Lampard também tem uma contribuição muito grande nisso, mas ela também é responsável porque, como vocês disseram, né, ela sentou, ela parou e ela praticamente pausou esses gastos insanos que o Chelsea cometia, né? Se a gente viu em temporadas passadas o Chelsea investindo mais de 100 milhões para tirar o Pulisic do Borussia Dortmund, o Pulisic ele foi banco na final da Champions. E então ela conseguiu fazer investimentos pontuais, né? Acabou apostando também junto na base. E ela trouxe um técnico que conseguiu trazer essa efetividade para a equipe. Então acho que premia muito essa gestão positiva dela. Eu acho que é muito também pensar, né, que um time desse tamanho, onde né, na Inglaterra, os ingleses, que são extremamente machistas, ter uma mulher à frente de tudo isso há tanto tempo, né, porque ela tá lá desde 2013. Então eu acho que isso também é um marco muito importante, eu acho que é muito legal pro futebol esse espaço que estão dando para poder contar sobre a história dela e para poder enaltecer o trabalho dela, porque é um trabalho realmente muito foda. Você organizar a finança de um time que, como o Gui falou, antigamente gastava trilhões para comprar um jogador, deve ter brigado com muita gente lá dentro, eu imagino. Então eu acho que esse enaltecimento dela tá sendo muito bom, muito importante, assim, né? Como mulher no universo futebolístico, eu acho muito legal. E aproveitando que a gente estava falando sobre a Marina, uma das contratações dela tem sido o Mendy, o goleiro, né, titular, ele quebrou 3 grandes estigmas, chegando já na final da Champions. O primeiro foi de ser o primeiro goleiro africano a jogar uma final. Ele nasceu na França, mas a mãe dele é de Senegal e o pai é da Guiné-Bissau. Ele também foi consequentemente, o primeiro goleiro africano a vencer uma Champions. E acho que um dos tabus mais importantes foi de que ele é o primeiro goleiro negro a chegar a uma final da Champions depois de 13 temporadas. O último tinha sido o Dida, o brasileiro, né? Ex-goleiro da seleção, que jogou na conquista do Milan em 2007 contra o Liverpool. O Mendy que foi praticamente um dos responsáveis por esse título do Chelsea. Um dos grandes problemas que o Chelsea teve na temporada de 2019/2020 foi o gol, porque o Kepa não passava segurança. O substituto dele era o Willy Caballero, que nunca se firmou na Europa, então ele jogou pelo Manchester City, mas também nunca foi titular. No Chelsea ele também nunca foi titular e também não passou confiança. Então ela acabou trazendo o Mendy, que também foi uma contratação na época do Frank Lampard, e ele acabou sanando um dos principais problemas que o Chelsea tinha, né? O Mendy ele é um goleiro muito seguro, ele sai bem com os pés, né? Que a gente viu o lance do gol que começou com ele, e ele traz uma segurança assim que eu acho que deixa os zagueiros confortáveis para jogar, que deixa as Aspilicueta confortável para jogar nessa nova posição dele, que ajuda, né, com o Thiago Silva a dar essa solidez defensiva, e que a gente, mesmo vendo que sai o Thiago Silva entre o Christensen que era muito contestado, né, nas últimas temporadas, ele fez uma final muito boa, ele não comprometeu em nada, inclusive deu até foi um dos
um dos que ajudou o Chelsea, né, a barrar uma bola, né, ia pro gol junto com o Rudiger. Então, acho que muito dessa organização defensiva que o Chelsea tem passa pelas mãos do Mendy. Foi uma contratação, assim, soberba pelo Chelsea, né, que achou o Mendy no Lille, achou entre aspas, né, e trouxe ele por um valor, se a gente for pensar nos valores de mercado, né, de grandes goleiros, o Alisson custou 60 milhões de euros, de libras, né, pro Liverpool. O Mendy, ele foi um achado muito, muito grande. O Chelsea, ele conta com o goleiro mais caro da história, que é o Kepa, e teve que ir buscar no mercado outra opção além do Kepa, porque o Kepa não resolveu o problema do gol. Fala da coisa fofa que é o Kanté, pelo amor de Deus. Ai, vamos falar da coisa fofa que é o Kanté. Já tá gravando, é exatamente isso. O Gui vai pegar esse pedaço aqui, porque o Kanté, ele é fofo. O Kanté, ele é aquela pessoa... Eu não lembro nem quem foi o jogador que catou ele no colo depois no final do jogo. Eu faria isso. O cara tem 1,68, aquela carinha sorridente dele assim. Nossa. Se ele fosse meu adversário, eu não ia nem conseguir roubar a bola dele e deixar ele passar direto. Eu tava vendo o jogo na TNT Sports, né? E aí os narradores falam assim, se vocês não gostam do Kanté, vocês não tinham que nem estar aqui. Exato. E, gente, não deve ter como não gostar dele. Ele é muito fofinho. Ele é muito carinha de simpático, assim, de perfeitinho. Ele é todo tímido. Eu vi uma história dele essa semana, não sei quem foi que fez aniversário, que ele chegou com uma caixa de chocolate e falou assim, nossa, desculpa por, tipo, te dar uma caixa de chocolate, é que eu nunca fui convidado pro aniversário e não sabia o que dar. Porra, eu pegava esse cara na hora, na moral, eu dava um presente pra ele, dava o melhor presente que eu ganhei pra ele. Como que não convidaram ele pro aniversário? É um bando de escroto. A pessoa que fizeram isso deve estar se remoendo agora, sabendo que ele é campeão da Champions. Mas acho que foi a primeira, quando ele tava no Caen, né, que foi a primeira experiência profissional dele. Eu não lembro, eu vi ontem rapidinho assim, tipo... Acho que foi quando ele tava no Caen, isso. Foi uma coisa ali. Ele nasceu lá não sei onde ele nasceu. Mas enfim, foi algum país colonizado pela França que teve uma infância bem difícil. Uhum. E aí ele nunca teve acesso a coisas, entre aspas, normais, né? Eu vi que ele... Pra gente parece ser, como nunca foi, né? Eu vi que ele... docinho, né? Mas... recolhia lixo, né, pra poder fazer alguns jogos, algumas partidas peneiras, né, com o dinheiro do qual ele ganhava disso. Uhum. Mas assim, que volta por cima, né, se a gente vê toda a trajetória dele, de pegar um Leicester ali que, tipo, era um grande time, tinha muitos jogadores, inclusive, tipo, o Maes, que jogou pelo City, ele venceu com aquele time, foi pro Chelsea, continuou sendo campeão com o Chelsea, ainda ganhou uma Copa do Mundo, jogando muito bem, a Champions mesmo, acho que ele foi eleito o melhor jogador em 4 situações diferentes. Ele foi o melhor jogador da final. Melhor jogador da final, da semifinal dos 2 jogos e das oitavas de final. Então, tipo assim, é incrível. E jogou muito mesmo ontem. Toda partida com ele é isso, né? A roubada de bola dele é uma coisa espetacular. Nossa, ele rouba de uma forma limpa, assim, tipo... É incrível de se ver. Interceptações, briga mano a mano. Então... Até a dinâmica que ele dá pro meio de campo, né? Sim. E eu gosto muito da visão de jogo dele, né? Porque ele não é aquele meio campo... que tem passes ágeis, assim, que eu digo, de já receber a bola e já queimar a bola e conseguir acertar um passe. Não, ele consegue criar um espaço ali nele, que ele consegue virar, pensar e ver a melhor forma de tocar a bola. Eu gostei muito da partida dele ontem, de verdade. O Kanté, ele já é destaque, como você mesmo disse, né, desde o Leicester. E o que eu acho legal é que estão, inclusive, cogitando ele para ser o melhor jogador do mundo nessa temporada. O que eu acho que não seria nada menos do que muito merecido, porque tem ele e o De Bruyne, assim, que destoaram. O Lewandowski caiu também. O Lewandowski tem, mas, por exemplo, como ele caiu ali na Champions, o mais certo seria coroar quem chegou mais longe, quem chegou até a final. O De Bruyne, infelizmente, né, por conta de uma fatalidade, ele não jogou muito a final, né? Ele saiu no segundo tempo. Foi com quem que ele? Com o Rudiger. O Rudiger tava com a máscara, né? Que a preocupação maior era com o Rudiger por causa da máscara, né, que ele tava usando, mas na verdade quem levou a pior ali foi o De Bruyne, mas assim, o tempo que ele jogou ele não fez uma boa partida, e o Kanté... Mas é bem que você falou, o Kanté jogou demais. Jogou muito. Como a pessoa consegue ser fofa, excelente jogador... Assim, se eu passar pra falar as qualidades do Kanté aqui, de verdade, a gente vai ficar... Um episódio inteiro pra falar do Kanté. Quando ele for eleito o melhor jogador, a gente pode fazer um episódio inteiro pra gente enaltecer o Kanté. Nossa, com certeza. Eu não acho nada mais que justo. Mas é legal, né? Porque ele dominou praticamente o meio de campo. Então, se a gente fala que o De Bruyne ele não teve destaque, vem muito do Kanté. O Kanté, ele praticamente fechou o meio de campo ali junto com o Jorginho. E aí as alternativas do Manchester City eram jogar pelas laterais. E aí o Sterling, ele foi fechado pelo Reece James.
e o Mahrez ele foi fechado pelo Ben Chilwell. Então, se a gente for ver o conjunto do Chelsea, ele funciona muito por conta do Kanté. Como você mesmo disse, ele dá essa dinâmica ofensiva, né? Ele rouba muitas bolas e ele sai bem tocando, né? Ele pensa, né? E ele faz isso muito rápido. A gente pensa que é algo automático, né? Mas se a gente for parar para analisar mesmo, ele rouba, ele olha e já toca. Então o Kanté, ele é o diferencial dessa equipe do Chelsea, assim como ele foi o diferencial da equipe do Leicester, campeã da Premier League, ele é o diferencial dessa equipe do Chelsea para dar esse combate no meio de campo, né, para completar essa defesa forte do Chelsea, né, porque a gente tem o Mendy de destaque lá atrás junto com o Thiago Silva e o Azpilicueta, o trabalho deles fica muito facilitado por conta do Kanté, que muitas vezes não deixa chegar as bolas lá. Então, acho que essa final coroou o jogador espetacular que o Kanté coroou essa regularidade dele, né, que vem desde que ele praticamente surgiu, assim, nos holofotes, né, mas que provavelmente vem desde muito antes. E eu acho que eu fico muito feliz, porque eu gosto muito do Kanté desde que ele foi campeão pelo Leicester. Eu admiro muito o futebol dele. E ver ele exibindo o futebol dele com qualidade na final e sendo eleito o melhor em campo, eu acho que é nada menos do que o merecido, assim. Por tudo que ele já fez pelo futebol, nada menos do que o merecido. E um fato bem interessante, na verdade, é que assim, o Chelsea, ele usou a camisa da temporada 2020-2021 na final da Champions por uma superstição, porque eles perderam a final da UEFA Champions League feminina pelo Barcelona de 4-0 e também a Copa da Inglaterra por 1-0, no caso do masculino, para o Leicester, usando a camisa já da temporada 2021-2022. Então eles pensaram assim, vamos usar o uniforme que trouxe a gente até aqui, e pelo visto funcionou, né? O time conseguiu ser campeão da Champions. Isso é mais uma das coisas que faz parte do místico do futebol, né? Eu amo o místico futebol. É muito bom, né? Nossa, eu amo muito. Eu tenho um místico de futebol também, que eu não posso ter camiseta do São Paulo que não tenha sido dada ou por um São Paulino ou comprada por mim mesmo, porque aí eu acho que carrega o peso de um outro torcedor ali, não pode, entendeu? Eu lembro que quando eu namorei já corintiano e palmeirense, e assim, eu não usava as camisetas que eu ganhava em final, em qualquer jogo importante, porque eu sinto que carrega um peso de inveja, entendeu? Então esse é meu místico futebolístico. Uma outra curiosidade dessa final, né, que também entra um pouco na mística da competição, né, do futebol, é que temos um goleiro que conseguiu ganhar tanto a Champions quanto a Libertadores sem ter entrado em campo, né, que é o Willy Caballero. E ele ganhou a Libertadores pelo Boca Juniors no começo do século e ganhou agora a Champions pelo Chelsea, né. As duas foram sem entrar em campo, né, porque no Chelsea ele é o terceiro goleiro e no Boca sinceramente eu não me recordo, mas ele não era o titular. Mas ele tá sempre em elencos vencedores, né? Porque antes do Chelsea ele tava no Manchester City, que ganhou praticamente tudo na Inglaterra. Então ele tá sempre em elencos vencedores. Faz parte de elencos vencedores. Talvez dê até sorte pros elencos. Vai ver que ele é o lado místico dos times. Tem que ter ele ali no banco. Se bem que terceiro goleiro nem no banco fica, né? Mas enfim. Tem no clube, vem pro Corinthians. Tem que ter no clube. Vem pro Corinthians. Ai, meu Deus. Bom, outra coisa histórica dessa final foi o momento pandêmico, né, que a gente vive. No Brasil a gente ainda vive muito forte, mas lá em Portugal, onde foi a final, já teve público, então a final conseguiu juntar aí 14 mil pessoas. Se eu não me engano, estavam liberado um público de 16 mil, né, Lucas? 16 mil pessoas, mas o estádio comportou aí 14 mil na final. E aí a UEFA fez todo um protocolo de Covid, de cuidados, então o governo português e a organização da UEFA exigiram protocolos sanitários bem rígidos, que começaram já na imigração dos aeroportos, então já dentro do aeroporto de Portugal já aconteceu alguns cuidados. Os torcedores dos clubes ingleses precisavam comprovar testes, né? Então, testes recentes para mostrar que ninguém estava infectado com Covid para poder entrar no país. Então, esse protocolo ele não foi só no estádio. Então, existiu todo um cuidado ali desde o embarque e desembarque no aeroporto. E para acessar o estádio do Dragão, os torcedores, jornalistas e convidados tiveram novamente que comprovar que não estavam contaminados. E aí eles precisavam mostrar
exame de PCR datado dos dias mais recentes. Então, eram datados dos dias 26, 27, 28 e 29 de maio. Foi um protocolo aí de cuidado que bem forte, né? Pra gente pensar, as coisas lá estão bem melhores que aqui, né? A gente tá num outro cenário. Mas existiu um cuidado da UEFA e de toda a organização para tentar conter um pouco. Eu acho que nas arquibancadas a gente viu um pessoal meio junto, né? Não teve um distanciamento, mas ainda assim existiu essas medidas de proteção aí em meio à pandemia que a gente ainda está enfrentando. É que também é importante a gente ver esses protocolos, né? Porque acho que faz parte um pouco da nossa realidade enquanto o vírus não, entre aspas, está controlado, né? Se a gente ainda tem um número baixo de vacinações, né? Apesar de que lá já tá mais da metade da população vacinada, ainda são necessários esses cuidados com eventos coletivos, eventos que promovam aglomeração. É importante a gente ver como a UEFA está introduzindo o público de volta nos estádios, né? Eu acho que é importante a gente já ter isso em mente, a gente ver o que está acontecendo na Premier League, ver o que acontecendo na Champions League, para quando começar acontecendo aqui no Brasil, a gente comparar. Eu acho que vai ser um pouco triste a gente comparar, eu não tenho boas expectativas de como vai ser o retorno do público no Brasil, mas a gente já tem todo o exemplo aí, né? Fica a ideia para as autoridades seguirem e tentarem fazer com que esse retorno do público para o futebol brasileiro seja feito com a maior segurança possível. E acho que para encerrar aqui as curiosidades, né? Eu vou trazer duas aqui que são bem rapidinhas. A primeira é que o zagueiro Thiago Silva e o técnico Thomas Tuchel, eles tiveram uma segunda chance nessa edição de 2021, porque no ano passado eles estavam naquele time do PSG que acabou perdendo o título pro Bayern de Munique. Então, acho que valeu a pena para eles ter trocado de time, né? Essa foi a primeira final da UEFA Champions League do Manchester City, e com a derrota segue mantido o tabu de que a equipe que está em sua primeira final não consegue levar a taça. O Borussia foi a última equipe a conseguir isso em 1997, e se tratando de uma equipe inglesa, o Aston Villa foi o último em 1982. Então, a gente vai demorar um pouquinho aí para ter um primeiro finalista que consiga ser campeão da Champions. Você destruiu esse sonho, Gui. A gente estava torcendo a favor disso acontecer. A gente torcia pelo sonho de jogadores que queriam ser campeões pela primeira vez ali. Que queriam quebrar um tabu desde 1982, Luiz Guilherme. Eu não destruí nada, não sou eu que faço gol. Eles que lutam. Mas você joga. Eles foram efetivos. Você é sua magia, Luiz Guilherme. Eu queria ganhar o meu cartão presente. Tudo bem, gasta ele de forma boa, então, pra valer a pena agora. Vou gastar com derby e cerveja. Na Você quer me ver um maço de hate, por favor. É bom, como o Lucas já falou, né? A gente chega no final desse episódio. E se, assim como o Kanté, você quer ser lindo, campeão e vencedor, você tem que compartilhar o trio de arbitragem com seus amigos, compartilha com sua família, compartilha com seus colegas, joga no grupo da firma, joga no grupo do apartamento. Faz aí a nossa popularidade crescer, porque assim a gente vai dominar o mundo. Assim como o Kanté, que, como todos queremos, será o campeão da Bola de Ouro dessa temporada. Compartilha, a gente tá nas redes sociais, @3 de arbitragem, a gente tá no Facebook, no Twitter e no Instagram. A gente posta o trio de arbitragem na íntegra no YouTube. Então, caso você não tenha nenhum dos agregadores de podcast, você consegue ouvir a gente no YouTube. E a gente volta na semana que vem com mais um assunto aí, dessa vez sem falar de Liga dos Campeões, mas sempre que possível enaltecendo o Kanté. Esse podcast foi gravado e editado pela equipe do Trio de Arbitragem. Se você tem alguma sugestão de tema, envie um e-mail para contato.triodearbitragem@gmail.com. Até o próximo episódio!